E aí, minha galerinha bacanuda dos RPGs, beleza? Então aqui quem fala é o mestre e eu vou hoje dar uma pequena aula sobre como fazer roleplay aqui com vocês. Eu vou eu vou rapidamente aqui pegar uma das fichas de personagem que eu ando trabalhando com vocês. Em específico, eu vou uma das fichas que eu fiz assim, que eu mais gostei que eu mais uso, por exemplo, de roleplay é a ficha da Zell aqui, como vocês podem estar vendo. E ela tem umas características interessantes. Todas essas questões de falhas, bonds, ideals, personality traits são coisas interessantes para quando você estiver fazendo a questão do roleplay. E eu vou explicar brevemente como é que faz essas coisas. Honestamente, quando eu tava fazendo esse vídeo aqui, eu achei que ele ia ficar bem mais longo do que realmente ficou no script. Mas eu dei uma maneira de encurtar as coisas para ficar um pouco mais conciso, mais dinâmico para vocês. Então vamos lá. Uma coisa que é muito importante quando você está fazendo roleplay no D&D é, primeiro de tudo, né? Você, além do básico, né? Que é ter sua ficha em mãos aqui, por exemplo. Eu tô jogando com a Ziel aqui e eu quero fazer coisas, né? Eu quero interagir com os players e tal, blá blá blá. Um dos fundamentos mais importantes do D&D, uma das coisas assim que tu precisa sempre ter em mente quando você está fazendo esse tipo de coisa, é você ter uma noção boa do que você quer fazer com o player, o que você quer atuar como dentro do seu personagem. Não dá pra ficar nessa de, eu quero que o mestre narre tudo por mim, blá blá blá, porque fica até um pouco exaustivo, fica até um pouco chato, né? É uma coisa que é muito importante. Por exemplo, vamos supor que a gente tá numa situação que a gente tá num. Só vou dizer aqui, a gente tá num. A gente tá num grande. A gente tá num grande. A gente tá num cassino, tá ligado? Aí tem umas mesas de aposta aqui. Tem um barmanzinho pra cá, mais ou menos aqui. Ele tá com os drinks, tem umas cadeiras aqui, ó. Aí você chega no bar, né? Aí você tá lá, você é um fighter, sei lá, exemplo. Aí você quer interagir com as pessoas do bar, né? Eu sempre descrevo nas cenas como o que tá acontecendo, que tipo de reação tá rolando, por exemplo. Se tem um NPC aqui, se tem um NPC aqui, se tem um NPC ali. Eu sempre dou descrições deles, né? O nível de detalhamento das descrições vai depender muito de quanto de percepção você rola. Mas, de maneira geral, cara, isso aqui foi. Eu só tô usando esse cenário aqui de exemplo só. Mas uma coisa que é muito importante que você. O mais básico do básico do roleplay é você ter uma noção de onde que você tá e que tipo de coisa você pode fazer. Por exemplo, tô num lugar de cassino, né? O que eu posso fazer? Eu posso apostar, posso pegar um drink, posso ficar bêbado, posso falar com as pessoas que tem aqui, posso conseguir algum tipo de informação relacionada à minha quest. É uma coisa que é importante vocês pensarem, porque nada no meu RPG assim eu boto por nenhum motivo, praticamente, sabe? Muito raro eu. Porque você tem que pensar, né? Eu escrevo a cena justamente pra ter algo interessante sobre elas, né? Mesmo que às vezes algo pareça algo banal, às vezes aquela interação banal pode ter algum tipo de recompensa, pode ter algum tipo de informação que é útil pra fazer a quest, né? Então vamos supor, né? Vocês estão numa dungeon, aí, né? Vocês podem ter um piano no meio do nada lá, vamos supor. E situação hipotética, tá? De puzzle, de roleplay e tal. Aí estou no meio da dungeon. Só vou apagar esse aqui, eu já vou desenhar pra vocês. Estão no meio da dungeon. Aí vocês. Estão no meio da dungeon e tal. Aí vocês veem a porra de um pianozão assim. Uma coisa que, nesse tipo de cenário, uma coisa que eu vejo muito player fazendo, por exemplo, é tipo a gente ver um bagulho enigmático desse e simplesmente ignorar. Falar, deve ser só um detalhe de cenário. Nada que eu narro na campanha é apenas detalhe de cenário, isso é uma coisa muito importante. A única coisa que eu levo em consideração sendo detalhe de cenário são coisas que players percebem, rolar um check de percepção que contextualizam o lugar que eles estão. Mas sempre que vocês veem um objeto na frente de vocês, dependendo do jeito que ele tá lá, aquilo é levado como uma parte do elemento de um puzzle. Isso é uma coisa muito importante quando você está fazendo roleplay, é justamente você saber manejar essas questões de o que eu posso fazer e o que eu devo fazer nessa situação. Né? Vou dar um exemplo aqui. Um dos arcos aí que o pessoal tava, nos primeiros o do arco inicial, teve uma cena que o pessoal eles estavam numa espécie de apartamentos, né? Então, tipo, tinha uns civis aleatórios aqui, né? Tinha uma galera aqui, né? Aí o pessoal interagiu com alguns, aí trocou ideia e tal. Tinha um médico e tal, analisaram o corpo, tinha caído da janela. Só que aí uma coisa que os players não fizeram foi, por exemplo, interagir com as mesas, olhar pela janela, rolar percepção de tinha coisas no teto. É,
Tipo, esse tipo de coisa é muito importante quando você está fazendo roleplay. Você sempre quer interagir ao máximo com o cenário. Porque nós, mestres, nós escrevemos cenários que sejam... Eles são escritos justamente para ser interagíveis com o player. Então, de maneira geral, eu nunca... Eu evito falar, né? No começo, com players mais iniciantes, eu falo. Mas isso é algo que com o tempo eu vou abandonando. Tipo, o player pergunta, tem mais algo que nós podemos fazer aqui? Tipo assim, use a lógica, sabe? Tipo assim... você tem que lembrar que o RPG tem uma questão de livre-arbítrio muito grande. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tá numa situação aqui, eu tô com a ficha do Aziel em mente, né? O Aziel, ele tem uma questão muito forte com a praga, né? Então ele sempre tá querendo investigar e procurar indícios da praga e tal. Aí vamos supor, hipoteticamente, e acabei fechando aqui o Albert, enfim, vamos voltar de novo aqui. Vamos supor hipoteticamente que o Aziel ele fuça, por exemplo, tem um corpo de alguma coisa aqui, tem um corpo, tipo assim, hipoteticamente. Vou botar um clérigo para ficar mais entendível com o Aziel. Tá um pouco maior aqui. Hipoteticamente. Aí, né, tem o Mano Bro aqui. Aí, acabaram de sair de um combate fervoroso com alguns seres infectados com a praga. Vou botar alguns seres aqui. O que acontece muitas vezes, um exemplo de como a Aziel poderia agir dentro do roleplay, né? Por exemplo, ele é um médico, né? Ele é um clérigo e tal, ele se importa com a questão da praga, então é importante pra ele fazer esse tipo de coisa. Aí como é que você combina essa questão do roleplay da atuação com a questão da ficha? Você vem aqui e você fala, não, beleza. Não, eu preciso investigar, saber o que está por trás dessa doença, né? Saber como ela afeta o mundo e as coisas ao seu redor. Então eu venho aqui e vou rolar a medicina. No caso, o Aziel ele tem um bônus de medicina de 10, então vou rolar aqui a medicina. Rolou 14, 24. Basicamente garantia de passar. Aí, a partir disso, eu vou fazer alguma narração em cima disso. Isso vale para qualquer uma das fichas e fichas que tem por vir aqui. Por exemplo, o Tyson, ele é um dos players que aí, deve ser interpretado por um dos players. Ele é um personagem que ele é bondoso, né? Então, se você quer fazer um roleplay com ele, é interessante você sempre que você tá eu vou botar o Tyson aqui, eu vou criar um ícone de mago. Interessante você, sempre que você tiver uma situação que você tá vendo NPCs, você falar com eles e perguntar se eles podem ter algum tipo de ajuda. Porque eu não tenho tabelas de quests fixas para cada NPC. O que eu faço é que eu tenho uma rede de quests gerais que eu posso fornecer. São tipo mini missões que o player pode pegar de NPCs aleatórios que vão dar recompensa. Geralmente itens e pedaços da lore, mais nível, esse tipo de coisa e tal. E é uma das coisas mais interessantes do roleplay é justamente como cada membro da party, como ele é diferente do sujeito único, ele adiciona um negócio pra mesa que é diferente e que é novo, sabe? Então, isso é uma coisa que é muito importante levar em consideração. Ah, mas Daniel, como é que eu vou saber como é o outro player e tal, o que que ele quer? Então, uma coisa que é muito interessante, né? Nem que você não atue como o personagem necessariamente, é importante você pelo menos tentar se inserir no mundo com os outros players, né, na par. Uma coisa que eu vejo muito pessoal fazendo é que durante a sessão não fazem um roleplay nenhum, né? Fica só deixando pro mestre fazer tudo, que, né, cansa pra cacete, né? Aí pós-sessão, né? Aí o pessoal troca ideia sobre a ficha um do outro. Aí fica aquele negócio de, como é que é seu personagem, o que é que ele faz, blá blá blá. Eu não vejo problema discutir sobre os personagens e tal, mas evitem falar sobre a lore deles excessivamente, porque é um negócio que vocês querem justamente descobrir um conto durante a sessão interagindo, sabe? É um jeito até mais orgânico de rolar a sessão, um jeito mais orgânico de descobrir a história. E não precisa ficar naquela timidez, a gente tá comendo tempo de sessão falando. Cara, muitas horas de D&D são gastas só falando, tá? Isso eu garanto pra você. Como sendo um RPG, né, um role-playing game, um jogo onde você assume papéis, você pode ter certeza que esse tipo de coisa sempre vai ser muito comum quando você está trabalhando. Tipo assim, é basicamente certeiro esse tipo de coisa. E você pode ficar tranquilo, isso é uma coisa que realmente não tem problema nenhum. Então, indo para a próxima dica de roleplay, uma coisa que eu acho muito, muito importante. Além dos negócios que eu falei já. Que é interagir com o cenário bem e
E sempre fazer diversos cheques. Interagir com NPCs durante a sessão. Você não precisa fazer que nem eu faço, fazendo vozinha, por exemplo, sei lá, vamos supor que tá o clérigo aqui, né? Aziel, ou qualquer personagem. Aí tá falando com um barman, sei lá, tá na taverna, tá falando com um barman, aqui, vou botar o barman. Aí tem que falar, ei, por acaso você viu alguma pessoa aqui com indício de infecção? Eu tô procurando exterminar essa pessoa. Ela fala, não, eu não vi ninguém. Eu trabalho aqui há pouco tempo. Eu sempre vou interpretar os personagens de uma maneira condizente com o caráter deles e a personalidade deles. E é algo interessante, né? Quando você tá fazendo roleplay, você tem que pensar como que é a personalidade do meu personagem e como que eu vou inserir ele nesse mundo, né? Uma coisa que eu botei na ficha de cada um são a questão dos flaws, dos ideais e dos trajes de personalidade. Os trajes de personalidade que estão na ficha é o jeito de maneira geral que você vai atuar com o personagem, você vai usar ele durante a sessão. Os ideais vão ser Isso é uma coisa mais pessoal do player, sabe? É algo que o player vai usar pra estabelecer seu objetivo na campanha. Porque não necessariamente a coisa que tá mais acontecendo na campanha naquele momento vai necessariamente ser o que o player mais quer fazer. E isso dá tabela pra vocês simplesmente em qualquer momento da campanha vocês procurarem fazer outro tipo de missão. Vocês podem simplesmente pausar a missão principal, mesmo no meio do arco. Vocês podem procurar fazer outra coisa dentro daquele espaço que vocês têm o livre acesso. E uma coisa que é muito importante, cara, o livre-arbítrio. Se eu boto vocês num mapa gigantesco, eu boto vocês numa cidade-zona, não tenha dúvida que praticamente cada casinha, em cada coisa vai ter algo pra você fazer lá dentro. Né? Eu não me daria o trabalho de tentar fazer mapas ou achar mapas no Patreon, né, no site de D&D, pra vocês jogarem neles, pra simplesmente tipo você ter um caminho linear pra seguir, isso e aquilo, sabe? D&D é muito sobre experiências não lineares, então quando você tá fazendo um roleplay, você tem que lembrar disso, isso é muito importante. Sem essa de ficar só esperando o mestre te guiar você. Explora o mundo, sabe? Explora o mundo. Claro que nesses momentos você pode sim fazer pergunta pra mim do que tem naquela cidade, como são as pessoas. Perguntas superficiais desse tipo, pra guiar, são permitidas, isso não estraga a experiência. Não considera como backseating. Pra quem não sabe o que é backseat, é basicamente quando eu dou dica demais ao ponto que fica previsível, fica chato. Esse tipo de coisa não acontece, eu tomo bastante cuidado, o meu roteiro é escrito de um jeito que ele é sim versátil e dá pra ele ser manipulado do jeito que eu quiser. Então é muito importante quando você está fazendo roleplay você sempre lembrar essas coisas. De maneira geral, eu deixei meu RPG um pouco mais linear justamente porque a parte do roleplay do D&D é um pouco mais complicadinha. Mas vocês podem ter segurança de que com o tempo, com a prática do roleplay, vocês vão acabar pegando jeito. Agora, como fazer o roleplay em si, né? Bom, cada player tem sua abordagem de como fazer o roleplay, né? Eu sou um cara que eu gosto de ficar fazendo vozinha quando eu tô jogando Campeão dos Outros. Então eu gosto de mudar minha voz e interpretar de como se fosse teatro, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um mercenário e eu sou um mercenário meio sádico, né? Eu gosto de torturar as pessoas e tal. Aí chama na missão, aí tem um cara lá e eu mato ele. Sei lá, eu matei um druida, coisa assim. Aí eu chego nele e falo, mas como que eu gostei disso? Não posso esperar pela próxima vez. Ei, caso qualquer coisa aconteça, saiba que eu vou estar lá, esperando por você no canto dos infernos. Exemplo aleatório. Isso foi uma interpretação bem merda, só foi pra demonstrar assim, o tipo de coisa que dá pra fazer. E não tenho medo de improvisar, não tenho medo de falar qualquer coisa, sabe? A parte do roleplay. Sinceramente, eu como jogador de D&D experiente, tenho mais de 12 anos, a parte do roleplay é a parte que é mais difícil pra mim até hoje. Eu sou um cara que eu sou muito bom na mecânica do D&D mesmo, eu sou bom em compreender histórias, anotar e tal, e fazer puzzle. Mas a parte do roleplay. Tem muitos arquétipos de personagens que eu só não sei interpretar, sabe? Então é sempre interessante você trabalhar nisso. Uma coisa que eu recomendo vocês é vocês pegarem alguns canais. Tem muitos canais no YouTube que fazem essa questão. Vou até abrir aqui. Que vocês assistindo, vocês vão pegar uma ideia melhor. Live, D&D. Até as próprias lives do Selbit. Apesar do Selbit fazer Ordem Paranormal, né? Essa campanha aqui da Descent é uma campanha que eu gosto bastante. Ela é oficial do Dungeons Dragons mesmo. É uma campanha que é super interessante. E vocês podem ver que o pessoal, eles estão atuando e tal, só que não é um negócio tão intensivo. Às vezes o pessoal acha que o roleplay é você estar o tempo todo fazendo vozinho, o tempo todo, não, gente.
Só, tipo, você pode falar em voz normal. É só você, tipo, falar o que seu personagem vai fazer naquela situação e descrever. O negócio de ficar fazendo vozinha, ficar sendo cômico e encenando, é algo mais opcional. E eu entendo que com sessões longas de muitas horas é um bagulho que cansa. Não cobro dos meus players fazer isso o tempo todo. É algo que o player vai fazer de vez em quando ele tiver afim, e é isso, sabe? É legal sempre de vez em quando dar um pouco de vida pra sessão, dar um pouco de entusiasmo, mas não é um negócio que eu cobro obrigatoriamente. Então, basicamente, as dicas que eu passei é interação com o cenário, é, interação entre os players, para você fazer questão de você estar expondo a história do seu personagem de uma maneira concisa e coesiva, para que, né, você consiga se imerser naquele mundo e também interagir com os players para eles se sentirem imersos naquele mundo, porque apesar do D&D, né, a minha campanha ser sobre o mundo que vocês estão, muito das experiências que vocês têm, das quests que vocês fazem, são influenciadas muito pela backstory do personagem de vocês e o objetivo deles, sabe? Então, a questão de vocês interagirem entre si, entenderem o que o personagem de vocês, cada personagem quer, é muito importante. Você pode até mesmo formar opiniões sobre o personagem do outro, você pode desgostar, gostar. Claro que isso não pode influenciar, tipo, em como você trata o player na vida real, né? Você pode ser rude com ele, né? Obviamente. Mas, tipo assim, só pra ficar um negócio mais dinâmico, sabe? Você pode ter rixa, você pode ter um crush no player, no player, quer dizer, no personagem do player. Pode querer tramar uma vingança contra ele, pode querer trair ele, usar dele. Esse tipo de coisa tá completamente liberado. Claro que se vocês têm livre direito pra atuar e reagir em forma disso, né? Se vocês se virarem contra si ou ficarem amiguinhos, namorarem, sei lá, esse tipo de coisa é liberado no geral, né? Mas Só não pode ficar frequente ao nível de ser o foco inteiro das sessões, né? Mas isso é completamente liberado, tá? É muito a questão de bom senso, sabe? Tipo assim, faz sentido o que eu tô fazendo? Se faz, manda ver, manda firme. Então, basicamente, falei sobre a interação do cenário. Usem o bom senso de vocês, sabe? Eu tô num bar, eu tô num castelo, eu tô numa dungeon. Que tipo de coisa dá pra fazer aqui? E óbvio, e lembrem que vocês podem sempre perguntar o que tá no lugar que eu vou descrever. E de maneira geral, com ou sem rolar percepção, a percepção. Muitas vezes os players acham que se o player rolar percepção baixa não vai saber nada que tem no local. Isso não é assim que funciona. A percepção é mais pra você notar coisas adicionais, coisas extras no ambiente que você tá. Não é um cheque que, caso você fale, compromete completamente sua exploração. Até porque se fosse, a exploração ia ficar muito chata. Então é uma coisa que eu quero que vocês entendam também. Então, interação com o cenário, interação entre os players, perguntar pro mestre o ambiente e tal, que volta para a questão da interação do ambiente. Analisar sua ficha, ver os ideais do seu personagem, tipo, o que o personagem faria nessa situação. Quais são os ideais dele? Ele gosta desse tipo de coisa? Ele desgosta? Pode criar seus próprios. Esse é o momento onde você vai fazer o brainstorm e vai criar seus headcanons do RPG. Isso tá completamente tranquilo. Os trajes de personalidade, isso aqui você vai usar pra atuação direta. Falar, meu personagem, como ele é frio e vingativo, ele faria isso, ele mataria essa pessoa a sangue frio. E as falhas, a última coisa que eu vou falar aqui antes do vídeo acabar, sim, o vídeo vai ser mais curtinho dessa vez. Vai ser uma série de vários vídeos. Eu infelizmente não tendo pouco tempo pra trabalhar nesses vídeos, porque eu tô revisando muita parte do roteiro, mas enfim. Questão das falhas. As falhas vão determinar cheques de desvantagens que vocês vão fazer. Então, por exemplo, o caso do Aziel aqui, que ele é um personagem lunático, né? E sofre de alucinações. Em qualquer momento que eu descrever que o Aziel tá tendo um motivo de alucinação, ele vai rolar ele vai rolar desvantagem no cheque aleatório. Ou o Tyson, por exemplo, como ele é prepotente, sempre que ele estiver numa situação onde tem muitas escolhas, ele vai acabar cedendo e falhando. Esse tipo de coisa. Então, basicamente, o primeiro vídeo de dicas de roleplay vai ser isso, tá? Postarei mais futuramente. Eu pretendo que seja uma série longa, pelo menos uns 4 vídeos aí, cada um 20 minutos para totalizar 1 hora. Eu acho que fica melhor de fazer vídeos mais curtinhos. A minha ideia era fazer um vídeo longo de 1 hora e meia, mas eu vejo que isso é um pouco cansativo, então eu acho mais interessante separar em vários episódios. Beleza? Então, só revisando o que a gente aprendeu hoje. Como eu, como player, posso interagir com o ambiente da sessão e da campanha. O que eu devo fazer para interagir com os meus colegas da minha party. Como eu posso usar aspectos da minha ficha para determinar rolamentos na sessão. Então, por exemplo, se meu personagem ele é um médico, ele tem esse objetivo de analisar as pessoas, rola medicina. Se o personagem é um druida, rola sobrevivência, rola insight. Se o personagem é um fighter, rola atlético, tenta impressionar as pessoas. Se o personagem é um barbo, faz performance, toca para as pessoas, consegue dinheiro com isso.
esse tipo de coisa. Isso vai muito da classe de cada um e do que o personagem vai fazer, né? Isso tá bem explícito no livro de regras de D&D. O livro de regras de D&D não dá tanta dica assim de roleplay, até justamente por isso que eu achei necessário fazer esse tipo de vídeo. Mas enfim. Interação com o ambiente, interação entre os players, observar aspectos da minha ficha, os aspectos no canto superior direito sobre flaws, ideas e personality traits. E mesclando isso tudo na atuação e na encenação dentro da campanha. É um processo longo, tá? Ficar bom no roleplay é um negócio que demora tempo. E até o pessoal que é veterano às vezes tem dificuldade. É uma parte muito difícil. Afinal, ser ator não é fácil. Mas com prática e com esforço e com entendimento do que das coisas estão acontecendo, seguindo algumas regrinhas básicas, né, de interação, tipo, sempre perguntar pro mestre o que está acontecendo no ambiente, rolar cheques de percepção para saber as coisas que estão acontecendo, interagir com o máximo possível com o ambiente, perguntar o que está acontecendo, perguntar se tem pessoas no local. E é importante também no meio da sessão você anotar coisas importantes pra não ter que ficar me repetindo toda hora. Mas enfim, gente, é isso sobre dicas de roleplay. Episódio número 1 vai ser isso. Espero que tenham uma boa tarde, bons rolamentos e é isso.